Gastos com fertilizantes podem representar mais de 20% do custo de produção de uma saca de café. Às vezes, até quase 30%. Mas e se tivesse um jeito de reduzir a quantidade de fertilizante utilizada, reduzir a adubação, sem perda na produtividade, de um jeito que realmente funciona e sem fórmula mágica? Será que isso é possível? Fala galera do Agro, sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Valor Agro. Hoje a gente vai falar sobre se é realmente possível reduzir a adubação sem perder em produtividade, ou seja, sem perder produção. Então, se isso te interessa, fica comigo até o final desse vídeo para você realmente conseguir entender como isso é possível, sem enrolação, sem fórmula mágica, e aplicar isso o quanto antes. Então, bora lá. Primeiro a gente precisa entender por que a nutrição de plantas é tão importante. O que você coloca na adubação é basicamente o que a planta vai precisar para completar o ciclo de vida. É claro que carbono, hidrogênio e oxigênio, você não coloca isso, que são os nutrientes mais demandados pela planta. Porém, os minerais essenciais, você coloca mediante adubação. Tem um pouco já no solo e você faz essa reposição do que vai ser retirado e acrescenta mais um pouco, se você quer uma produção realmente grande e construir a fertilidade do solo. A planta, então, ela vai utilizar esse nutriente que você está colocando, e esse nutriente que também já está no solo, também na matéria orgânica também, é uma fonte boa de nutrientes também, que já está no solo também. E a planta vai utilizar isso daí para crescer, para florescer e para frutificar. O problema é que quando você coloca, utilizando alguns tipos de fontes de nutrientes, você tem muitas perdas. Por exemplo, com potássio, você tem uma grande perda por lixiviação, e se você colocar muito potássio, você vai ter outro problema também, que é dessalinizar o solo, o que torna um ambiente ruim para o sistema radicular das plantas, para as raízes das plantas, e isso também vai prejudicar muito o crescimento, o desenvolvimento da planta e a produção dela. Já o nitrogênio vai ter o mesmo problema que a lixiviação também, principalmente quando você utiliza fontes como, por exemplo, o nitrato. O nitrato ele tem muito esse problema de lixiviar, então o nitrato de amônio, por exemplo, é um grande problema você aplicar em grandes quantidades, e você tem que observar se você não está aplicando em várzea, por exemplo, justamente por causa disso, porque ele tem uma tendência a descer no perfil do solo. E se você utilizar, por exemplo, a ureia, você pode perder muito por volatilização. Já falei sobre isso nesse vídeo aqui, mas o grande ponto é que você tem perdas também, muitas perdas do nitrogênio, que é um nutriente extremamente demandado pela planta e é um nutriente caro também. Claro que outros nutrientes também têm muitas perdas, por exemplo, o fósforo ele pode ser absorvido, o boro também tem perdas, o zinco também pode ser indisponibilizado. Mas e se você pudesse, de alguma forma, reduzir esse problema, reduzir essas perdas desses nutrientes, melhorar a eficiência de absorção, melhorar a eficiência agronômica desses nutrientes? Se você reduzir as perdas, automaticamente você pode reduzir a quantidade de nutriente, porque afinal você está colocando muita coisa que está sendo perdida, ou não absorvida, não aproveitada no momento. Mas será que isso é realmente possível? Essa é uma das grandes promessas de fertilizante de liberação lenta. Eu falei da utilização desse tipo de fertilizante em mudas nesse vídeo aqui. E no campo? Será que no campo, numa lavoura adulta, em produção, será que isso realmente faz sentido? Será que isso realmente é possível você utilizar e economizar com isso sem ter prejuízos? E para a liberação lenta, a gente, na verdade, existe um largo espectro de produtos que você pode considerar como liberação lenta. Tanto alguns que têm revestimento com polímeros, quanto algumas moléculas que só vão ser liberadas quando estiver no solo e for atacado por micro-organismo, e aí vai liberando lentamente. O próprio organo mineral também pode ser considerado um fertilizante de liberação lenta, porque ele não vai ser liberado, o que você colocar não vai ser liberado num instante, vai ser liberado num espaço longo de tempo, porque a matéria orgânica tem esse poder. Até os compostos orgânicos, eles também vão ser assim, liberados da mesma forma, de forma gradativa, não é uma coisa pontual. Mas tentando responder essas perguntas, eu trouxe aqui 4 estudos que foram feitos em diversos locais. Triângulo Mineiro, na zona da Mata Mineira, e também foi feito no sul de Minas. Então, vários estudos em vários lugares. É bom para a gente ter um pouco mais de confiabilidade
nos resultados. Mas o que exatamente eles avaliaram nesses estudos? Esses estudos eles compararam esses fertilizantes de liberação lenta com a adubação do produtor. Então, aquilo que ele estava acostumado a fazer. E equalizaram, lógico, a quantidade de nutrientes. Então, por exemplo, se o produtor, numa exposição, colocou 300 kg de nitrogênio, 300 kg de potássio nessa amostra, com o fertilizante de liberação lenta, também foi utilizado a mesma quantidade de nitrogênio e potássio que foi utilizado pelo produtor. Só que teve uma diferença. O produtor, ele fez 3 adubações, em geral, porque é o que geralmente as pessoas fazem, de 3 a 4 adubações no café. Enquanto que, quando utilizou liberação lenta, foi feita apenas uma adubação. E por que só uma adubação? Justamente, uma das propostas do liberação lenta, do fertilizante de liberação lenta, liberação controlada, fertilizante inteligente, é justamente você colocar uma vez, você fazer só uma aplicação, e você vai ter essa redução, porque, na verdade, ele vai colocar aquele nutriente de uma vez, mas vai ser liberado bem aos poucos. Então, você não precisa ficar fazendo entradas, colocando várias adubações. Reduziria também o custo de produção, não pelo lado do fertilizante, mas pelo lado operacional, né? Então, uma adubação contra 3 adubações. E o que foi que eles conseguiram perceber com esse tipo de estratégia, com esse tipo de estudo? Eles viram que uma adubação foi sim suficiente para nutrir a planta durante todo o ciclo, como se fosse da mesma forma como 4 adubações, 3, 4 adubações faria. Mas também uma coisa bem legal, em alguns casos foi possível reduzir a quantidade, por exemplo, que o produtor utilizava para a quantidade com fertilizante de liberação lenta, reduzir até 60% da quantidade. Então, por exemplo, se o produtor, suponhamos, né, que ele tivesse colocado 300 kg de nitrogênio, aqui, com liberação lenta, foi possível colocar só 120. Por mais que isso possa parecer interessante no primeiro momento, a longo prazo, provavelmente, pela demanda da planta, provavelmente não é a melhor opção. Olhando os estudos, o que mais ficou interessante foi uma redução de 40%, ou seja, se coloca 60% daquilo que o produtor estava utilizando. Então, por exemplo, se o produtor estava usando 300 kg de N, você estava colocando ali com liberação lenta, você estava colocando 180 kg de N. Então, ficar nessa faixa de redução de alguma coisa entre 30% e 40% do que é usual, parece que é o que está funcionando melhor, segundo os estudos. Porém, lógico que sempre precisa ter mais estudos em áreas mais diversas, com tipos de solos diferentes, mas é um teste que de repente você pode fazer se você tiver um acompanhamento técnico para isso, para poder tomar essa decisão. Então, se você consegue reduzir a sua utilização de insumos dessa forma, utilizando esse tipo de abordagem, é muito válido. E eles repararam que não teve nenhum tipo de prejuízo, nem na produção, nem na porcentagem, por exemplo, de cereja do café, e nem no desenvolvimento também vegetativo. Então, crescimento de internódios e tudo mais, foi tudo igual, mesmo utilizando doses menores. Isso justamente porque você vai eliminar um pouco das perdas que você teria no solo. Então, na verdade, aquilo que está sendo liberado, a planta está conseguindo absorver. Porque quando você coloca de uma vez, ela pode ou não absorver, muita coisa pode ser perdida, muita coisa, na verdade, vai ser perdida. E provavelmente na liberação lenta também tem perdas. Porém, como você reduz muito a perda, você aumenta muito a eficiência e a utilização pela planta daquele nutriente. Um efeito colateral disso é justamente como você fez uma única aplicação, você pode reduzir, por exemplo, se você fazia 4, você vai reduzir até 75%, então, do seu custo de aplicação, do seu custo operacional para fazer essas adubações, porque você só vai entrar uma vez, não vai entrar 4 vezes para fazer a mesma adubação, ou 3 vezes. Então, se você ainda puder reduzir entre 30% e 40% daquilo que você aplica com os fertilizantes, principalmente o nitrogênio. O nitrogênio tem que ser o que a gente mais tem que olhar aqui, essa redução de nitrogênio, justamente pela maior eficiência dele, porque ele é um nutriente, um dos nutrientes que mais vai perder, em geral, numa adubação, é o nitrogênio. E nesse tipo de abordagem,
você consegue ter um controle um pouco maior. Então, basicamente é isso. Fertilizante de liberação lenta no cafeeiro em produção, pelo que os estudos apontam, e eu vou deixar eles aqui na descrição, basicamente você reduz o custo de operação para aplicar esses fertilizantes, porque você só faz uma entrada, e você reduz a quantidade de fertilizante utilizado, principalmente de nitrogênio utilizado, por conta de uma maior eficiência nessa adubação e na absorção desses nutrientes. Algo em torno de 30 a 40%. Então por hoje é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo em algum momento te ajudou, te trouxe uma informação interessante, te trouxe uma informação que você vive valor nela, deixa seu like, já se inscreve no canal para receber muito mais desse tipo de informação, para sempre ser avisado pelo YouTube quando esse tipo de informação sair, coisas que podem agregar na sua vida e fazer você produzir café de uma forma muito mais fácil, prática e inteligente. Então, até o próximo vídeo. O agro não para.